encontramos hoje bem, Muito bem, né? O Brasil ganhando aqui, tudo animado. E com esse casal aqui também, né? Doutora Caroline e doutor Eduardo, que já vieram aqui algumas vezes, né? Separadamente. Isso aí. Né? E hoje vieram para falar de um assunto que muita gente ainda tem dúvidas e ainda gera algum tipo de tabu, né, doutores? Que é sobre a cannabis medicinal. Isso aí, muito bem-vindo aqui no nosso Chá das 5. Obrigada. Muito obrigado pelo convite, né? Então, gostaríamos que, para quem não conhece, que vocês se apresentassem. Isso, podem se apresentar. Né, os dois, um de cada vez, de preferência. Vai, Carol, começa. Meu nome é Caroline Fontes, eu sou médica e trabalho com medicina integrativa. E a gente veio falar um pouquinho sobre a aplicabilidade da cannabis medicinal, que é algo que a gente estuda e prescreve bastante aí na prática do consultório. Eu sou Eduardo Fontes, também sou médico. Trabalho com a parte de nutrologia esportiva, né, melhora de performance, emagrecimento, além do uso de cannabis, né, medicinal para diversas patologias. A gente vai conversar um pouquinho sobre elas exatamente. Aqui. E a gente veio para esclarecer, né, dúvidas e tabus. Isso. Bem bacana. Bacana. E a gente precisa mesmo, Com né, certeza. desses esclarecimentos. Ter esse conhecimento mais a fundo, né? Porque a pessoa só conhece um parcial, né, do que é e fica, às vezes, pré-julgando algo que pode ser tão importante para muitas pessoas, né? Com certeza. Baseado nisso, eu gostaria que vocês falassem para mim, para a gente já começar, quais são as indicações medicinais do cannabis? A gente tem muitas, né? Cada dia a gente vê mais patologias, né, com excelentes resultados na prática. Sim. E a gente vê muitos resultados de estudos científicos mesmo, né, que baseiam esse uso na prática. Então, acho que a mais clássica que a gente tem hoje em dia, até hoje, é o uso na epilepsia, né, que eu acho que é o uso que a grande maioria das pessoas conhece, tem alguma informação. A gente vê muitas pessoas que procuram a gente, que conhecem pessoas que usam, e muita parte delas é da epilepsia, né, principalmente de difícil controle. A gente tem para inúmeros tipos de dor crônica, né, inúmeros motivos, patologias que causam dor crônica. A gente tem doenças neurodegenerativas com excelentes resultados, né, Parkinson, Alzheimer. A gente tem para muitos casos de doenças autoimunes também sendo utilizadas. Né, a Carol vai falar um pouco mais disso, é um foco muito grande assim, de tratamento dela. Sim. Fala mais algumas aí. Nossa, ansiedade, depressão, que foi uma coisa que a gente viu muito agora nesses 2 anos de pandemia. O número de casos, né, que a gente conseguiu desmamar antidepressivos, ansiolíticos com o uso da cannabis. Insônia, né, a saúde da mulher em geral, desde melhora da libido, lubrificação. Como o Edu falou, as doenças autoimunes eu uso bastante. Uma muito comum é fibromialgia, na melhora da dor. Autismo, TDAH, melhora de foco, concentração. Então, inúmeras são as indicações, dependendo do tipo do óleo, do quadro clínico e da queixa do paciente. Interessante. Bacana, eu ia perguntar justamente da fibromialgia, né? Porque até pouco tempo atrás não tinha nada que resolvesse essa dor, né? Que as pessoas sentem. Eu nem sabia que a fibromialgia era uma doença degenerativa. E é bacana, né, que a gente vai conversando e vai aprendendo também, né? A fibromialgia é tida como uma doença autoimune, mas que na verdade tem várias coisas, engloba uma fisiopatologia muito complexa em relação à parte emocional, ansiedade, depressão, geralmente muita dor associada, mas insônia, vários sintomas decorrentes disso. E a cannabis acaba melhorando todos os sintomas em geral, assim. Sim. Eu acho que vale a pena também vocês explicarem aqui, né, para as pessoas, para ficar bem claro para as pessoas, que a cannabis medicinal, ela não tem nada a ver com alucinógeno, exatamente, né? É uma outra, como é que a gente fala, uma outra molécula, não sei, a maneira, né, que... Porque uma outra composição. A gente ouve falar o uso... TDAH, não é isso? TDAH é déficit de atenção, né? Então, daí tô falando da própria cannabis.
Então, Da composição. Da composição. o que acontece? Muitas pessoas ainda confundem o uso recreativo com o uso medicinal. Sim. Exato. O uso recreativo da planta é a planta quando a gente, né, quando as pessoas fumam, ela tem um teor de THC muito mais THC. alto. E THC é o que dá o potencial psicoativo da planta. O uso medicinal no Brasil, a gente importa óleos com até 0,3% de THC e uma concentração maior de outros fitocannabinoides, como o CBD, que é um dos mais falados. Então, ele não tem potencial de psicoatividade, de alteração, né, sensorial em todos os sentidos. Então, no geral, os pacientes não sentem que estão usando, ele não tem esse poder de psicoatividade. Vai auxiliar somente no tratamento da Exatamente, doença, então, né? E além dessa diferença na composição, né, que a Carol citou, que é uma das principais diferenças, a gente tem todo o processo, né, de cultivo da planta, de colheita, de manipulação, da extração das substâncias. Isso vai para um laboratório, isso passa por um processo de purificação. Certo. Né? É um remédio, Sim. né, que a gente acaba adquirindo de uma forma diferente de outros remédios que a gente tem dentro de uma farmácia, Certo. mas que ele tem um grau de pureza e de tecnologia, né, utilizada para chegar àquele produto, que a cannabis que se compra na rua e se fuma de forma recreativa, a gente não tem nenhuma garantia da qualidade daquele Claro, produto, sim, do que tem ali dentro. Sim. Né? E, claro, além da procedência e da qualidade, o quanto de cada substância a gente não tem como mensurar. Sim. Né? Quando a gente utiliza a cannabis de forma medicinal, prescrita por um médico, comprado de uma empresa, a gente tem toda a garantia de estar utilizando um produto 100% controlado, né? E com uma aquela assistência substância médica, que né? a gente Exato. prescreve para Claro. que tenha ali dentro. E ele é, vocês estavam falando, em forma de óleo, é isso? Essa é uma das formas de utilizar. Quais são as outras que vocês têm? A forma de óleo é a principal, Tá. né, por vários motivos, né, tanto pelo processo de produção ser o mais abrangente, a forma de utilizar ser muito fácil, né, Sim. são umas gotinhas que você pinga embaixo da língua, então desde uma criança pequena até um idoso que necessite de assistência é muito tranquilo, muito fácil de utilizar. Certo. A gente tem a própria cannabis vaporizada, né? Diferente da cannabis fumada, a gente tem o óleo da cannabis utilizado em vapors, né? Sim. Em cigarros eletrônicos. O paciente pode vaporizar. A gente já tem hoje cremes, gel, interessante. supositório. Olha só. São muitas as São formas de N utilizar. alternativas. Dependendo da indicação, Sim, né? A Carol sim. citou, por exemplo, o uso na saúde da mulher. A gente tem supositório vaginal, óvulo, né, vaginal. Sim. A gente tem creme. Olha então só. é muito fácil de utilizar. Pois é, bem acessível, né? O que precisa é desmistificar, né? Tem que Isso. desmistificar, gente, não é droga. Não é droga, Pelo contrário, é medicamento, né? É remédio. É pra trata a auxiliar, doença, né? exatamente. E eu estava lendo há pouco tempo até sobre a utilização da cannabis no mal de Parkinson, né? Diz que tem um resultado bem bacana, né? Sim, muito bom. E eu acredito que para muita gente isso é muito bom, né? E qual é a acessibilidade disso, doutora? Então, hoje, para o paciente começar, né, a utilizar o óleo, primeira coisa é passar em consulta médica, porque é uma coisa muito recente, né, descoberto na medicina há muito pouco tempo, então a gente não teve isso na faculdade, não tinha na grade curricular da medicina esse aprendizado, então é algo que a gente está estudando agora, mas é um sistema... O sistema endocannabinoide, né, é um sistema completo do nosso corpo, que todo mundo tem e que a gente vai ter que estudar realmente, porque compreende a fisiopatologia de quase todas as doenças. Então, a primeira coisa é passar em consulta médica, para o médico identificar qual é a indicação e o tipo de produto a ser utilizado, porque muitas pessoas ainda têm a dúvida e acham que o óleo é o mesmo óleo, que o óleo é igual para todas as doenças, e não necessariamente, são vários os fitocannabinoides, são vários os tipos de óleo que a gente usa para as diferentes indicações. Então, depois de passada pela consulta médica, hoje a gente pode adquirir o óleo, na maior parte das vezes a gente ainda adquire o óleo importado, onde a gente faz uma receita médica do tipo de óleo que a gente quer utilizar e a gente envia isso para a Anvisa no Brasil.
A Anvisa já demorou 3 meses para fazer uma liberação, hoje ela é automática, a liberação é feita no mesmo dia. Que bacana. Muito. E a partir do momento que essa liberação é feita, o paciente pode importar o óleo através de uma empresa, são várias as empresas no Brasil que fazem isso, e importa o óleo de vários países diferentes e ele chega direto na casa do paciente. Então essa é uma das formas de prescrição. Nós já temos hoje no Brasil, na farmácia, para venda e compra imediata do produto através de receituário controlado, feito pelo médico, 18 produtos liberados pela Anvisa para venda imediata. Olha, que coisa que poucas pessoas sabem. Nossa, exatamente, muito bom tu ressaltar isso, porque pouquíssimas pessoas têm essa informação. Exato. Só que assim, infelizmente, por toda a questão industrial, né, o óleo tinha um valor muito alto, hoje isso já reduziu bastante, mas nem todos os produtos que a gente utiliza e prescreve tem no Brasil para venda imediata. Então ainda é muito restrito o tipo de óleo que a gente pode prescrever e por isso na maior parte das vezes a gente continua fazendo a importação pela gama maior de produtos que a gente tem para escolher. Mas a gente acredita que isso vai mudar e a cada dia que passa, né, isso está se atualizando. Tem uma evolução, né? Muito. E mesmo os produtos importados, né, sendo precificados em dólar, Sim. eles acabam ainda hoje sendo mais baratos do que os produtos nacionais, né? Engraçado. Por uma questão de imposto, Sim, né? sim. E outros vários motivos. Mas, como a Carol falou, a gente, dependendo da necessidade, se uma necessidade mais urgente, né, de o paciente iniciar de uma forma mais imediata, a gente tem essa opção dos produtos nacionalizados, que a gente não precisa ficar esperando 20, às vezes 30 dias fazer a importação. Até para começar imediatamente e depois trocar pelo produto que a gente... Que precisa, né? E qual é o médico que pode prescrever? Então, temos uma questão... o Conselho Federal de Medicina, ele tem uma resolução que é de 2014, Tá. né? Ou seja, uma resolução bastante defasada, que ele coloca os médicos neurocirurgiões, neurologistas e psiquiatras como os médicos teoricamente capacitados para prescrever. Certo. A gente tem muitos outros colegas, né, de outras várias especialidades que são absolutamente capacitados, experientes e que sabem conduzir o tratamento. Certo. E que são de outras várias especialidades. Sim. Né? A Anvisa criou, né, divulgou uma resolução nova esse ano, que gerou muita polêmica em relação a várias restrições que ela colocou. E houve um movimento muito grande, assim, de toda a sociedade, né, tanto da parte médica como de pacientes que se utilizam do óleo e que teriam seu tratamento bastante prejudicado por essa resolução. Certo. O CFM suspendeu essa resolução e foi iniciada uma consulta pública que encerrou agora, se eu não me engano, semana passada. E aí, a partir da consulta, eles vão produzir uma nova resolução. Então, assim, pelo CFM, somente neurologista, neurocirurgião e psiquiatra. Mas, na prática, qualquer médico que tenha realmente uma capacitação em prescrição de cannabis medicinal... Sim. Pode prescrever. E, na verdade, como as indicações são realmente inúmeras, desde o dermatologista, por exemplo, para psoríase e doença de pele, desde o psiquiatra nas mais variadas indicações, o ginecologista para endometriose, para a saúde da mulher, a mulher na menopausa, né? Então, são todas as especialidades, cada um na sua área de atuação, isso que eu ia falar, pode Carol, realmente beneficiar seus pacientes. Até porque esse não limita somente profissionais, né, com sintomas voltados para eles, né? Sim. E aí não é justo, né? Como você falou, um dermatologista conhece mais o seu paciente relacionado às doenças da pele do que um neurologista. Então, não faz sentido, né? Você pode até ter realmente um psiquiatra que vai saber prescrever melhor para aquelas patologias, mas se é uma queixa ginecológica. Exato. É óbvio que um ginecologista que passa por um treinamento, uma capacitação em prescrever, em conduzir um tratamento com cannabis, vai estar mais habilitado do que um psiquiatra, do que um neurocirurgião, né? Então, não faz sentido isso. Na verdade, o que a gente muito fala hoje é que, como eu mencionei, como não é algo que os médicos estudaram na faculdade, eu costumo dizer que, independente da especialidade do médico e da área de atuação,
ele vai ter que estudar sobre o sistema endocannabinoide, porque é algo novo. Os pacientes hoje não são mais leigos, né? E eles vão entendem evoluir isso. Isso é uma coisa que a pretensão evolui cada vez mais. Por exemplo, recentemente eu fui ao Chile e lá eles usam muito isso. Existe tudo disso, inclusive para escovar os dentes, cosméticos. Então, é algo que realmente está ainda defasado no Brasil, mas que a pretensão é expandir, né? Já melhorou bastante. Com certeza, e graças a Deus. Como a Carol falou, imagina, há pouco tempo atrás a gente tinha uma espera de 3 meses para a Anvisa autorizar. Exato. Gente, é absurdo, Hoje né? é imediato. Hoje é imediato, né? Então, a gente fala muito também que o preconceito até em relação ao uso vem muito ainda da classe médica e dos profissionais, às vezes até mais do que dos próprios pacientes, porque os pacientes eles vão pegar artigo científico e muitas vezes eles entendem mais da própria doença do que os profissionais, porque eles só estudam o que eles têm, então eles sabem muito bem o que eles têm. Né? Hoje é difícil a gente ser leigo em relação à doença que a gente apresenta. Então, uma coisa que a gente fala é que independente do médico querer ou não prescrever, ele vai ter que estudar sobre o assunto para saber conversar com o paciente quando o paciente questionar se ele pode se beneficiar ou não. Exatamente. O paciente não aceita mais o sim ou não e pronto, né? O médico precisa justificar porque sim ou porque não. Com certeza. Né? Foi-se o tempo que o médico era a autoridade suprema e que falava sim, não, e o paciente aceitava. Até porque hoje em dia temos várias alternativas. A gente tem né? o Dr. Google, né? Esse daí eu acho que para a classe médica é o que apavora, né? Porque tem coisas boas, mas também tem muita coisa errada. Tem que fazer a filtragem. Olha... Mas esse preconceito que você fala é por justamente falta dessa informação. Né? Desse conhecimento, né? Bacana. Porque antes eu lembro, a primeira vez, né? Eu acho que já tem mais de um ano que o Dr. Eduardo teve com a gente no programa, quando era em outro estúdio, isso, bem diferente, E naquela época eu lembro que a gente conversou mais sobre doenças como autismo, Parkinson, Alzheimer, né? Para dores. Isso. E hoje a gente já vê essa evolução toda, né? Posso usar em todas as áreas da medicina, inclusive em cosméticos, né? E isso é bem bacana. E é bom que as pessoas realmente entendam que, gente, de novo, tá? Não querendo ser chata, mas não é droga. Não é droga. É um medicamento normal, como qualquer outro, e que ajuda, né? Eu acho que a grande indicação, pelo menos o que eu vejo no consultório, a ansiedade e depressão tem sido uma grande procura, porque as pessoas realmente sofrem muito com esse sintoma, né? E o poder que o óleo tem muitas vezes de regular isso, de regular neurotransmissor, de melhorar essa ansiedade em geral, que acaba melhorando a insônia, a qualidade do sono. Então, a gente tem conseguido desmamar, retirar pacientes de inúmeros antidepressivos e medicamentos. Isso já é muito válido, né? Isso é muito válido. E tem alguma contraindicação, efeito colateral, alguma coisa assim? Sim. Né? Como todo remédio, né? Exatamente. Como nenhum todo medicamento remédio, né? 100% seguro. Sim. Nenhum medicamento é 100% livre de efeito colateral. Sim. Né? Até por isso a gente precisa ter essa formação. Claro. A gente precisa conhecer inúmeras interações medicamentosas, né? Porque grande parte dos pacientes que chegam para a gente para fazer o tratamento com cannabis são pacientes que já vêm de muitos anos com uma determinada doença, já vêm de uso de uma série de outras medicações tradicionais. Sim. E que quando a gente introduz o tratamento da cannabis, a gente não simplesmente tira todas as outras medicações. A gente inicia a cannabis e conforme o tratamento vai evoluindo, a gente vai vendo uma melhora do quadro, a gente vai tirando gradativamente as outras medicações. Certo. Então, as principais efeitos colaterais, né, que a gente pode ter são efeitos colaterais que são conhecidos do uso da cannabis recreativa. Por exemplo, o paciente pode ter algum grau de sonolência, pode ser excessivo ou não, dependendo da sensibilidade, da dose que se atinge. Sim. O paciente pode ter algum grau de euforia utilizando a cannabis. Pode ter aumento do apetite, né? Isso pode ser visto em alguns casos como um efeito colateral. Mas mesmo quando a gente utiliza a cannabis e tem esses efeitos colaterais presentes, a gente às vezes precisa botar esses efeitos colaterais entre aspas. Por quê? Pode ser exatamente esses efeitos colaterais que a gente está buscando. Ou seja,
Um paciente com uma insônia grave, que a gente consegue que ele sinta um pouco de sonolência, talvez seja isso que ele está precisando para relaxar e conseguir dormir à noite. Certo. O paciente que tem, por exemplo, um câncer em estágio avançado, que não consegue se alimentar, não tem fome, talvez o aumento do apetite, que era visto como um efeito colateral, talvez seja o que aquele paciente precisa para se alimentar melhor e ter uma qualidade de vida melhor. Certo. Então, também esse aspecto dos próprios efeitos colaterais, quando a gente está utilizando como um remédio, tem o seu lado benéfico também. Mas lembrando que a gente sabe de cada efeito específico de cada fitocannabinoide. Que ao mesmo tempo que óleos podem aumentar apetite, existem óleos que reduzem o apetite. Exatamente. Então por isso que ele não é igual para todo mundo. Cada um tem a sua indicação. A gente sabe exatamente qual que poderia causar sonolência, qual que pode reduzir ou aumentar o apetite, qual que é melhor para dor. Então, por isso que cada um tem, né, e a sua cada indicação organismo específica. também reage na sua própria, né, força, intensidade, né? Uma coisa bem importante é que quando a gente prescreve, a gente acompanha o paciente muito de perto. Isso é muito importante. No sentido de a gente mantém contato semanal, como é que você está acordando, como que está dormindo, como que você está ao longo do dia. É ótimo. E no geral a gente começa em doses muito baixas e dessa forma a gente dificilmente ou quase nunca, posso dizer, temos efeitos colaterais porque a gente vai aumentando a dose de acordo com essa conversa e com essa melhora. Então, é algo bem seguro de fazer com acompanhamento próximo. Então, é diferente do paciente ir no médico e falar, então, toma e daqui a 3 meses a gente se vê. Isso não é possível. A gente tem que ter realmente uma conversa. Então, sempre assistindo o paciente e vendo como ele vai reagindo com o medicamento, né? Dá a segurança, Exatamente. né? Gente, a gente tem tanta coisa para perguntar Mas eles vão ter que voltar. Vai ter que voltar, porque, assim, é um assunto muito legal, é um assunto que interessa para todo mundo e a gente precisa falar mais sobre isso. Até para ter esse conhecimento maior, né? Eu gostaria que antes da gente terminar, porque o nosso tempo já está acabando ali. Já foi. Rapidão. Eu gostaria que vocês passassem o endereço da clínica de vocês, onde vocês atendem, né? Para quem tiver interessado, porque aí o Sandro já colocou o arroba deles dois, então se alguém quiser, pode entrar, vou pedir para ele colocar de novo. Se alguém quiser, ó. Não, é o outro. Esse aí, doutor, isso, né? Pode entrar, manda um direct lá pro doutor, pra doutora também, pra doutora Caroline. Mas eu gostaria que vocês passassem pra gente o endereço e da onde é que vocês atendem, por favor. Então, aqui em Balneário, a Clínica Daua fica na Isidoro Caetano, número 190, ali no Pioneiros. Então, nós atendemos aqui e tem a Clínica Daua em São Paulo também. Então, a gente atende aqui em São Paulo e aí consultas online. Acabamos atendendo pacientes do mundo inteiro de forma online. Ótimo. Mais uma coisa que favorece. A pandemia ensinou pra gente, é né? verdade. A gente já tinha tecnologia à disposição, mas ninguém... Nesse nível, né, para realmente beneficiar. Então, vocês aí de qualquer canto do Brasil podem estar chamando o doutor Eduardo e a doutora Caroline. E se perder, entra lá no nosso perfil, né, Chada 5, que a gente direciona. Que a gente direciona realmente. Exatamente. Muito obrigada. A gente agradece. E queremos que voltem. Portas abertas. Voltamos. Com certeza, Obrigada. só chamar.